Uma boa noite para todos. Eu quero mais uma vez aqui, fazendo aqui esse vídeo, para mim falar um pouquinho sobre a liberdade de expressão. É importante entendermos uma coisa, eu queria que todos ouvissem com bastante atenção e quem puder aí, divulgar esse vídeo para nós então poder meditar um pouco mais, falar um pouco mais sobre esse assunto. Eu quero deixar aqui bem claro que o meu nome é Adaías Florencio da Silva. Não estou falando aqui em nome das igrejas, não. Eu estou falando no meu próprio nome, aquilo que eu penso, a minha liberdade de expressão, porque o Brasil é um país democrático, nós vivemos uma democracia. Eu quero falar aqui um pouco mais das coisas que estão acontecendo no Brasil. A vergonha que está acontecendo hoje nos dias que nós estamos vivendo agora, por causa da perseguição da igreja. Eu quero deixar bem claro aqui, por que é que a igreja não pode mais pregar, por que é que a igreja, quando fala algo concernente o que está escrito na Bíblia, acerca de homofobia, acerca de homossexualidade, quando a Bíblia começa a falar acerca desses assuntos, quando a igreja expressa algo que vamos dizer assim, que são padrões da Bíblia, as pessoas ficam revoltadas. Ficam revoltados quando a igreja se expressa, quando a igreja prega, quando a igreja fala contra algumas coisas que estão no conteúdo bíblico, que são mandamentos, que são leis de Deus para as nações, para o ser humano. Deixa eu dizer uma coisa. Tem um monte de gente que fala o que quer e ouve o que não quer ouvir. Vemos bem, tem um monte de gente que chama pastores de ladrões, chama a igreja de pastores e igrejas de charlatões, chamam de ladrões, falam eles têm a liberdade, todo mundo tem a liberdade para falar o que quiser. Mas quando a igreja prega, quando a igreja fala, querem fazer abaixo-assinada, querem prender. Rapaz, é uma vergonha, o Brasil é uma vergonha, onde a igreja que deveria ser defendida porque tira a pessoa do tráfico de droga, tira a pessoa da homossexualidade, onde prega, ou vamos dizer assim, ainda defende a família, a igreja. O que está acontecendo hoje? Hoje ninguém mais pode falar nada, as igrejas não podem mais falar nada. Eu estou indignado com as coisas que vêm acontecendo aí. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Por que é que todo mundo aí, agora mesmo essa semana agora, hoje eu estava vendo aqui uma postagem de uma pessoa falando que o pastor Silas Malafaia é ladrão, é isso, aquilo. Meu irmão, se você tem convicção, cara, que ele é ladrão, que ele roubou, que ele fez isso, então denuncia, prova e põe ele na cadeia. Agora, se ele não é, meu irmão, se ele não é isso que você falou, você que vai ficar postando mentira, falando bobagem, falando o que deve falar. A expressão, a liberdade de expressão é para expressar as nossas opiniões, não julgar as pessoas, dizer que fulano é ladrão, que fulano é isso, que fulano é aquilo, que pastor fulano é isso, que ministério é esse. Então, se você falar que alguém é ladrão, você tem que provar, meu irmão. Agora, se você não prova, se você não consegue provar aquilo que você fala, então fica calado. Agora, se você não pode provar aquilo que você acusa alguém, então quem deveria ir para a cadeia é você deveria ir para a cadeia. Então nós temos nós vivemos num país democrático, o Brasil é um país democrático. Agora eu estou do lado dos pastores, eu estou do lado da igreja. Por que é que todo mundo fala das igrejas? E por que é que agora a igreja não pode falar? A igreja não tem liberdade de expressão, não pode mais falar, não pode mais pregar. Por exemplo, na Bahia, agora há poucos dias,
Um pastor fez um culto de 1 hora e pouca, a juíza foi lá, mandou prender o pastor, mandou acabar com o culto. Peraí, em Rio de Janeiro, São Paulo, todo lugar do Brasil, Mato Grosso, onde nós moramos aqui na região, pessoas ficam até altas horas da noite ouvindo funk, música e dança e gritaria, não deixa ninguém dormir. O Brasil virou uma bagunça, gente. Mas quando se é a igreja está fazendo barulho. A igreja está fazendo barulho, o povo está fazendo barulho, estão pregando ali, estão ouvindo o hino ali. Pelo amor de Deus. É tempo da igreja se mobilizar, os crentes se mobilizar, a igreja também se mobilizar. Os gays fazem as suas mobilizações, os gays fazem as suas passeatas para se defenderem, os macumbeiros também fazem, porque os feiticeiros também fazem isso. Por que é que a igreja não pode fazer? A igreja tem os seus direitos legais também. Nós temos os nossos direitos legais, as igrejas têm esses direitos legais. Essa semana eu estava falando com um irmão, com um pastor de uma certa igreja, falei, nós temos que abrir a boca, a igreja tem que falar, a igreja tem que proclamar. As pessoas que também são evangélicas também têm o direito de expressão, podem se expressar. Sabe o que o pastor falou? Não, nós não podemos falar, porque é proibido nós falar, mas eles podem falar de nós, eles podem falar das igrejas, eles podem falar das religiões, eles podem defamar da maneira que eles bem entenderem. Espera aí, meu irmão, você defende quem? Ou Deus ou os homens? Deixa eu dizer uma coisa, pastores que defendem aí a liberdade de expressão, pastores que defendem aí a palavra de Deus, pastores que ainda prezam pelos princípios da palavra de Deus, você está de parabéns. E nós estamos juntos. A igreja está junta. Eu convido o Brasil, eu convido o país, eu convido todas as religiões para se mobilizar, para fazer então essa mobilização e fazer e requerer os nossos direitos legais como um cidadão brasileiro. A liberdade de expressão no Brasil. Se todo mundo é livre para falar o que quer, por que a igreja não é livre para falar o que também pensam, o que também está escrito na Bíblia, defender os seus direitos, defender os seus princípios? Tá bem aí a palavra que eu tenho aí para falar para todo mundo aí, que essa palavra possa chegar até você hoje, meu amigo que está aí, falando o que não deve. Se você fala o que não deve, fala e prova aquilo que você está falando. Tem muita gente aí chamando os pastores de ladrões, a igreja dos charlatões, falando um monte de besteira aí. Se você falar, você tem que provar. Se você não prova, tem lei, tem justiça. Eu convido a igreja a se mobilizar. O país a se mobilizar em favor do cristianismo, defender os princípios. Não estou falando só da igreja, estou falando dos princípios da família. O Brasil precisa defender a família brasileira que está sendo deteriorada por causa de um bando de pessoas que não têm respeito pela sociedade, que querem simplesmente que o mundo seja da maneira que eles querem viver, mas um país que não tem leis, que não tem democracia, um país, uma casa que não tem princípios, uma igreja que não tem princípio, um país que não tem princípios de família, ele é um país falido. Então eu convido o Brasil, convido os evangélicos, que essa mensagem possa chegar a milhares de pessoas e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.